Shalom, igreja. Amém. Se você quer sabedoria do alto, você precisa vir nesse Dodecá em fevereiro. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis 2:1. Amém? No título aqui da minha Bíblia está escrito assim, ó: As últimas ordens de Davi a Salomão. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Amém? Agora abra em 1 Reis também 3:3. É uma passagem bem conhecida, né? Que Salomão pede sabedoria a Deus, que está assim, ó: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi até Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era um lugar mais alto e importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos. E Deus lhe disse: Peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: Foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este povo tão grande? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei com você o que pediu. Eu lhe dou o coração sábio e inteligente, da maneira que antes de você não houve ninguém igual a você. Não haverá depois de você. Também lhe dou o que você me pediu, tanto riquezas, o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança de Deus, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Amém? Aqui, primeiramente, Salomão recebeu uma ordem, né, do seu pai. Ele recebeu um caminho, uma direção do que ele precisava fazer para continuar reinando, né, após Davi partisse. E essa direção Salomão seguiu. Ele continuou um pouco antes dele pedir sabedoria, um pouco antes, um versículo antes, 2, ele se casa, né, ele está vivendo o reinado, ele já estava desfrutando de tudo aquilo que Deus tinha prometido para o pai dele, para ele, e ele caminhava em obediência, né? Ele continuava
entregando as ofertas. Deus fazia algo, Deus falava com ele, acontecia alguma coisa, ele entregava um holocausto. E isso é muito poderoso, né? Porque mesmo depois que Davi se foi, ele continuou obedecendo, mesmo se o pai dele estava vendo ou não. E isso chamou a atenção de Deus, né? A obediência de Salomão ao que o seu pai tinha lhe pedido, tinha lhe ordenado, chamou a atenção de Deus. E Deus falou assim para ele: peça o que você quer. Meu irmão, imagina você ir dormir hoje e Deus aparecer num sonho para você e fala: o que você quer? O que você quer para 2026? O que você está precisando para 2026? O que você deseja de mim para 2026? Imagina isso. Hoje, sábado, você vai dormir e você tem um sonho desse. O que você faria? E a resposta de Salomão não foi uma resposta para ele receber mais. Ele mesmo fala que ele era uma criança, ele estava diante de toda aquela responsabilidade e ele ainda se via como um menino imaturo que precisava de algo para que conseguisse governar aquilo, conseguisse administrar tudo que foi deixado para ele. E ele, com uma resposta muito humilde, o cara já tinha tudo. Ele já tinha dinheiro, ele tinha acabado de casar, ele tinha um reinado, ele era famoso, ele era conhecido, respeitado, e mesmo assim ele teve uma resposta humilde. E isso chama a atenção de Deus. Ei, meu irmão, se nós tivermos uma resposta ou um questionamento para Deus de uma forma soberba, Deus não vai nem te escutar, Deus não vai me escutar. Nós precisamos dar a resposta certa para Deus. E Salomão, ele entendia que o recurso dele não ia resolver os problemas que o reino ia enfrentar, a influência dele não ia resolver os problemas que o reino ia enfrentar. Ele precisava de algo muito maior. Ele precisava de algo que, mesmo se ele tivesse mais dinheiro, não ia conseguir ser resolvido. E ele pediu sabedoria a Deus. Então, cara, o que acontece? É muito pior você ter conquistado algo e perder do que você nunca ter conquistado algo. Eu não sei se você consegue entender, mas 2025 foi o ano da colheita. Nós se entregamos, nós estávamos nos cultos, nos encontros, nas células, e muitas pessoas, infelizmente, né, pela permissão de Deus, ainda não colheu o que tinha preparado, ou o que plantou, ou o que esperava. Só que, meu irmão, é muito pior você perder algo do que você nunca ter tido algo para perder. Eu falo isso com propriedade, porque quando você perde alguma coisa, é muito pior. Financeiramente falando, se você conquista algo muito grande e você perde, é algo ruim, né? Já é ruim no mundo, já é ruim na presença de Deus, imagina no mundo. Então, quando nós pedimos sabedoria a Deus para administrar tudo o que Ele colocou nas nossas mãos, é justamente para a gente não perder isso. É simplesmente para você multiplicar. Quando você entrega o mínimo, que é o seu dízimo, que é a sua primícia, que é uma oferta, você ofertar em todo culto, você está fazendo algo muito pouco. Nós estamos fazendo algo muito simples. Tinha gente entregando muito mais, tem gente entregando muito mais, tem pastores, apóstolos, líderes entregando muito mais. Quando nós pedimos sabedoria para Deus, para administrar o que Ele vai colocar na nossa mão, é justamente para a gente não perder isso. Se você não colheu tudo que você pediu em 2025, é porque você e eu não tinha sabedoria para administrar isso. Meu irmão, Salomão ia perder tudo. Posso te contar uma coisa? Todo o dinheiro que você tem guardado, uma hora, tomara que não aconteça isso, mas uma hora pode acabar. Isso ia acontecer com Salomão. Então ele simplesmente pediu sabedoria. Então, se você não colheu o que você estava esperando para 2025, simplesmente é porque faltou sabedoria e Deus teve o cuidado com você, o amor pela sua vida, para que você não perdesse isso. Amém? Vocês estão aqui? E quando a gente pede uma sabedoria com humildade, sabendo que o recurso que vai vir nas nossas mãos, nós vamos saber o que fazer, nós vamos usar para o reino,
nós vamos usar para nossa família desfrutar, nós vamos usar para nossa esposa ter coisas boas, andar num carro bom, morar num lugar bom, viajar para lugares bons. Isso nós estamos desfrutando com a nossa família. Alguém pode crer nisso? E quando você não tem sabedoria e você recebe tudo isso, você fica perdido. Nós ficamos perdidos. Eu passei por isso já umas 2, 3 vezes. Nossa família nunca, teve muito recurso, a gente sempre passou muito aperto. E eu tinha uns 18 anos, a gente começou lá no Brás. E do nada, a gente ganhou muito dinheiro. Muito. Só que estava no mundo, perdido. Eu tinha 18 anos, meu irmão 20, minha mãe solteira. A gente só fazia besteira. Perdemos tudo. A gente não tinha sabedoria, não tinha maturidade para receber aquilo que estava vindo nas nossas mãos. Meu irmão, eu posso te garantir que é muito pior quando você tem algo e você perde. É mais tranquilo na presença de Deus, porque você tem aonde recorrer, Você sabe que aquilo não é a coisa mais importante na sua vida, mas que nesse ano de 2026 você peça sabedoria para Deus, porque o que Ele vai derramar na sua vida não é para você perder, não é para você gastar com coisas que não vão te edificar, que não vão agradar ao Senhor. Não vai ser apenas por vaidade ou para as pessoas verem que você está conquistando. Você não vai comprar um carro de 100, 200, 300, 500 mil reais para mostrar para as pessoas que você pode ter um carro desse. Você não vai andar com uma roupa de marca para mostrar para as pessoas que você pode comprar uma roupa de marca. Você não vai viajar para mostrar para as pessoas que você está viajando. Meu irmão, isso é a consequência de um trabalho muito bem feito e uma sabedoria que Deus colocou na sua vida. Desfruta com a sua família em paz. Desfruta com a sua família tranquila. Ninguém precisa ficar sabendo, você não precisa mostrar para ninguém. Amém? Salomão, quando pediu isso a Deus, uns versículos adiante, eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas teve a rainha de Sabá que chegou para ele, vários reis chegavam para ele com ouro. E o que é engraçado é que a pessoa que ela é soberba e ela não consegue ter um coração humilde, ela é inteligente, O soberbo, muitas das vezes ele é uma pessoa inteligente, só que ele nunca vai ter sabedoria suficiente para entender o que é o reino de Deus. O que é você ganhar 100 mil por mês e você entregar 10 mil de dízimo. Você ganhar 200 mil por mês e entregar 20 mil reais de dízimo. O soberbo, o escasso, o avarento nunca vai entender isso. Meu irmão, é inaceitável a igreja, no nível de palavra que a gente recebe todos esses anos, é inaceitável a gente não se incomodar com aquela obra que está ali na esquina não ter acabado. É inaceitável você ver que está faltando alguma coisa na igreja e você não se incomodar com isso. Eu não me incomodar com isso. Nós precisamos sair da zona de conforto e entender que a obra de Deus precisa de muito recurso. Precisa de muita mão de obra. Precisa de um coração entregue. Meu irmão, não é possível que a gente vai ser soberbo o suficiente, escasso, avarento o suficiente para não querer que os nossos filhos estejam num templo com a tecnologia que o Brasil nunca viu, com um templo confortável, com ar-condicionado, com telão. Eu quero isso para minha filha. Alguém quer isso para os seus filhos? Nós precisamos disso. Em 2 Crônicas, se eu não me engano. 2 Crônicas 9:9, tá assim, ó. A rainha de Sabá chegou para Salomão, entregou, tá assim, ó. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande abundância de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais houve especiarias como as que a rainha de Sabá ofereceu a Salomão. Também os servos de Irã e os servos de Salomão, que tinham trazido ouro de Ofir, trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Dessa madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como as harpas e liras para cantares. Nunca antes se tinha visto madeira como na terra de Judá.
o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além do equivalente ao que ela havia trazido. Então ela voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Meu irmão, ele recebeu 4 toneladas de ouro. Isso hoje dá um pouco mais de 3 bilhões de reais. Imediatamente, ele comprou algo, ele mandou fazer algo do melhor para a casa de Deus. Ele mandou fazer algo que tinha de melhor para o reinado dele, para o palácio dele. E ele entregou muito mais do que a rainha trouxe para ela. Um coração sábio, ele entende que a casa de Deus precisa ter o melhor. Ele entende que a casa dele precisa desfrutar do melhor. E ele entende que as pessoas que estão ao redor, ou alguém que está honrando a vida dele, tem que receber muito mais. Ei, meu irmão, muitas das vezes a gente vê alguém bem sucedido, com dinheiro, com sucesso, ou né, tendo prosperidade em todas as áreas, e a gente acha que aquela pessoa ou não precisa de nada, ou ela não é digna de uma oferta nossa. Eu já recebi várias ofertas de R$50, de R$100, e a pessoa fala assim, ó, é pouco, mas é o que eu tenho. Dá vontade de falar na hora, cara, fique em paz, R$100 é bastante coisa, dá pra gente fazer alguma coisa. Então a pessoa te entrega uma oferta já com vergonha do valor. Não faça isso. Não faça isso. Às vezes a gente quer honrar a vida de alguém e primeiramente a gente fala, pô, aquela pessoa não precisa tanto. Não, aquela pessoa já tem. Meu irmão, você vai caminhar debaixo do que você está honrando. Nós vamos caminhar debaixo do que nós estamos honrando. A rainha de Sabá entregou 4 toneladas de ouro. Ela recebeu muito mais, foi embora com muito mais coisa, desfrutando daquilo que ela tinha honrado. Amém? Nós precisamos ter um coração humilde para pedir sabedoria para Deus. Nós precisamos entregar a nossa oferta, nós precisamos entregar o nosso dízimo, a primícia, mas pedindo sabedoria para Deus, porque Ele vai recompensar, Ele vai entregar. Agora, se nós não soubermos o que fazer com esse valor, não saber o que fazer com o recurso que está vindo na nossa mão, nós vamos perder. Nós precisamos da sabedoria de Deus. Amém? Quando a gente fala de escassez, ou até mesmo do avarento, né, de uma pessoa avarenta, é muito triste, porque você vê pessoas com muito recurso retido, guardado, que poderia estar fazendo muita coisa, e ela não faz. O avarento, você fala, se coloque de pé, vamos entregar os dízimos, as primícias, as ofertas. Ele levanta, sai do lugar dele para as pessoas verem que ele saiu e vai para o banheiro, para as pessoas acharem que ele foi ofertar. Bom que não vai ter fila no banheiro hoje. Mas nós precisamos entender, cara, todo recurso que você tem precisa servir para alguma coisa. Se a sua família não está desfrutando disso, você está fazendo o que com o dinheiro na conta? Se o reino de Deus não está desfrutando disso, o que você está fazendo com o dinheiro na conta? Não tem como. Nós temos uma liderança que gasta tudo. Nós temos uma igreja que gasta tudo, que está investindo tudo no reino, que está viajando o ano inteiro. O apóstolo, eles mudaram de casa 2 meses depois. Eu falei, e aí, apóstolo, já acostumou com a distância? Ele falou, ainda não deu para acostumar porque eu não fui muito para lá. Está o tempo todo na rua, está o tempo todo servindo. Nós precisamos ter um nível de consciência que a sabedoria de Deus que vai vir na nossa vida esse ano é para a gente administrar a colheita que nós tivemos em 2025. Se você não colheu, você vai receber sabedoria, vai colher esse ano ainda. Se você já colheu o que você tinha para colher em 2025, você vai administrar, você não vai perder o que Deus te deu. Amém? Comece o ano, hoje é dia 10. Comece o ano entregando. Comece o ano sendo sábio. Ainda dá tempo. Já é dia 10, né? Ainda dá tempo. Se nós não mudarmos a nossa atitude, só foi um culto a mais do dia 31 para o dia 1º. Fala a verdade, o que mudou? O que mudou de 2025 para esses 10 dias de 2026? São só dias. É um dia normal, hoje é sábado, semana que vem vai ter outro sábado. Se nós não mudarmos, nós não vamos viver algo novo. Não vamos desfrutar o que Deus tem para nós. Isso começa no altar. Isso começa na entrega. Isso começa no princípio. Antes de morrer, Davi falou para Salomão, só segue os mandamentos. Anda no caminho do Senhor. Ele não falou assim, ó, guarda
investe naquilo, ou pega uma tonelada de ouro, investe naquele tipo de negócio. Ele só pediu para ele seguir os mandamentos de Deus. Ele só pediu para ele ter temor a Deus. Nós só precisamos disso. Amém? Se coloque de pé, vamos orar? Separe seu dízimo, sua oferta, sua primícia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por mais uma oportunidade de poder entregar no teu altar, Senhor. De poder estar dizimando, primiciando e ofertando, Senhor, na tua casa, Senhor. Pai, que todo dizimista, todo primiciante, todo ofertante, Pai, venha desfrutar, Senhor. Venha colher, Senhor, com sabedoria tudo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Que nesse ano de 2026, Senhor, nós não venhamos perder nenhum recurso, Senhor, nenhum bem, Senhor. Tudo que foi perdido nesses anos, Senhor, tudo que o inimigo ou a falta de sabedoria nossa fez a gente perder, Senhor, de bens, de recurso, de dinheiro, Senhor, que o Senhor venha restituir 7 vezes mais, Senhor. Só que nós venhamos administrar tudo que tem nas nossas mãos, Senhor, todo recurso, Senhor. Tudo que o Senhor colocar no nosso bolso, Senhor, tudo que o Senhor colocar na conta de cada um, Senhor, nós venhamos administrar com sabedoria, Pai, para que isso multiplique, Senhor, para que o teu reino avance, Senhor, para que a tua casa, Senhor, para que essa igreja, Senhor, fique ainda mais linda, Senhor, que a gente venha conseguir, Senhor, expandir nesse ano, Pai, para que as vidas cheguem, Senhor, para que as pessoas da nossa família que estão perdidas se assentem aqui e recebam uma palavra, Deus, no poderoso nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço, Pai, eu te agradeço por cada dizimista, cada ofertante, cada primiciante dessa casa, Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode trazer aqui na frente.